Irmãos, graça e paz seja com todos. É fato que uma ou outra vez nós já questionamos a Deus acerca de uma ou outra situação que aconteceu e não ficamos felizes com aquilo ou não entendemos por que aquilo aconteceu. Uma boa questão, por exemplo, é quando nós perguntamos por que Deus permite o sofrimento. Com certeza eu e você já fizemos esta pergunta diante de uma catástrofe pessoal, diante de uma catástrofe social ou até mesmo diante de uma oração não respondida. Fizemos. Talvez estamos deixando de fazer ao longo do tempo à medida que vamos conhecendo Deus e a sua forma de agir. Fazemos essas perguntas, por exemplo, com respeito às pessoas que sobem ao poder. E quando fazemos essa pergunta, porque não conhecemos a palavra de Deus. No muito, lemos um ou outro versículo, né? Mas a Bíblia, ela deixa claro que Deus, Ele é soberano sobre tudo o que acontece. Não é em um nem em dois textos que ela deixa isso bem claro, né? Deus diz na sua palavra que por intermédio dele reinam os reis da terra. Ele diz que ele é Deus e que não há outro, e que ele dá o poder aos homens, a quem ele deseja, quando ele quer e como ele quer, lá em Daniel capítulo 4. Então, nós fazemos essas perguntas porque não temos conhecimento de Deus. O profeta Oséias escreve algo interessante no capítulo 6 do seu livro, você pode conferir lá, caso queira, onde ele sugere assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, ele vai se revelando a cada um de nós, lá no verso de número 3 do capítulo 6, e depois no verso 6, ele diz que Deus quer o seu conhecimento em vez de sacrifício. Às vezes nós queremos prestar a Deus um culto tão importante, né? Queremos fazer tantas coisas na obra de Deus e nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Então, nesta manhã, esse breve momento aqui, eu quero falar com você sobre os nossos porquês e os porquês de Deus. Por exemplo, qual a origem dos problemas na vida do homem? A origem está em algo que a cada dia que passa está desaparecendo do cenário, que é a plena compreensão do pecado cometido pelo primeiro homem. O pecado cometido pelo homem inseriu toda a criação debaixo de maldição, debaixo de sofrimento. Então, todo o sofrimento que acontece por causa do pecado que o homem cometeu, narrado lá em Gênesis capítulo 3. E é fato que tudo que o homem faz tem uma consequência. Paulo escreve isso aos Gálatas no capítulo 6, ele diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E veja como às vezes nós agimos como insensatos. Plantamos vento e não queremos colher tempestade. Fazemos coisas ruins e não queremos sorver os efeitos dessas coisas ruins. O interessante é que Salomão afirma no livro do Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 29, que Deus ele fez o homem perfeito. Salomão aponta o fato de Deus ter feito o homem sem defeito nenhum, mas diz que este homem se meteu debaixo de muitas astúcias em algumas versões, e em outras este homem buscou problemas para si mesmo. Outra coisa interessante é nós fazemos essas perguntas a Deus, por exemplo, diante dos problemas que acontecem. Por que não perguntamos ao Senhor como fazer, como resolver, né? Ou como evitar tantas coisas ruins? É simples, né? Usar de sabedoria, usar de discernimento, buscar a raiz, o que motivou aquele problema que nós estamos enfrentando, ou o que motivou aquele problema
que a sociedade está enfrentando aquela catástrofe, usando de entendimento, de humildade, de coerência, né? Porque tudo que plantamos, eu acabei de dizer aos irmãos, tudo que plantamos, nós acabamos colhendo. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 24, você vai ter uma visão clara de tudo que acontece no mundo hoje. As catástrofes, a terra que está apodrecendo, o clima que não se regula, né? E lá, Deus, através do profeta Isaías, diz quem é o responsável por essas coisas. Ele diz que o responsável é o homem, porque ele ultrapassou limites, desobedeceu as ordens, quebrou a aliança feita com Deus. Então, se eu não compreendo as ações de Deus e não compreendo o mal que me rodeia, é fato que eu não tenho conhecimento de Deus, porque a Bíblia, ela revela tudo. Meus irmãos, se a gente tomar a decisão certa, se a gente assumir uma postura correta, o que acontece? Se nós pararmos de questionar Deus por aquilo que acontece e procurarmos saber a razão daquilo que está acontecendo, o que vai surgir na minha vida e na sua vida? Um maior conhecimento e uma maior experiência com Deus. Esse é o grande problema da sociedade evangélica atual. Fala-se muito em Deus, eles cantam, dançam, pulam, dizem estar cheios do poder de Deus, mas poucas dessas pessoas têm uma experiência pessoal com Deus. Poucos de nós temos desta experiência de desfrutar do Deus que nós servimos. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus, olha, nada lhe é estranho. Você compreende tudo o que acontece e Deus fala ao seu coração sobre o porquê que essas coisas estão acontecendo, e nós paramos com esses porquês, né, que nos enchem assim a mente de dúvida e dá ao nosso inimigo a oportunidade de nos setar com a seta da dúvida acerca da existência de Deus, acerca do poder de Deus, acerca da bondade e da misericórdia do Senhor. É interessante que Jó, no seu livro, lá no finalzinho do livro, já capítulo 42, verso de número 5, ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Muitos de nós precisamos conhecer Deus, de andar com Ele, porque ouvimos falar em Deus, né? Nos emocionamos com aquilo que as pessoas falam sobre Deus, mas muitos de nós não temos uma experiência pessoal com Deus. A melhor coisa que pode acontecer para você é você ter uma experiência real e pessoal com o Deus que você serve. Quando isso acontece, você compreende as ações de Deus na nossa vida e também compreende as ações de Deus ao nosso redor, né? Paulo explica isso em Romanos capítulo 8, lá no verso 28 ele diz, olha, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido que me vê nesta manhã, não questione Deus por suas ações. Questione as ações por trás de Deus. Por que estão acontecendo essas coisas? Por que há tanta violência? Porque o homem está afastado de Deus. Porque há tanta imoralidade? Porque o homem está afastado de Deus. Porque há tantas coisas que o homem não entende? Porque ele está afastado de Deus. Agora, eu e você temos o conhecimento do Santo e não temos razão nenhuma para duvidar, questionar ou colocar em dúvida aquilo que Deus está fazendo. Espero que Deus abençoe seu dia, abençoe sua vida e os seus porquês serão respondidos pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando você
perguntar a Deus, por que, Senhor, está acontecendo isso? Ele vai dizer para você, olha, meu filho, está acontecendo por causa disso, disso, disso. Se você tiver uma experiência pessoal com Deus, se você colocar a sua vida nas mãos dele, se você descer do pedestal, se você permitir que Deus fale suavemente ao teu coração, com certeza não vai haver mais dúvidas sobre nada que acontece. Deus te abençoe e tenha um bom dia.